alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que nós disponibilizamos no site Portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali o irmão terá o conteúdo que nós vamos expor aqui, porque a nossa proposta não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, já leram o texto de apoio, já viram o vídeo do comentarista e agora nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E aí é uma certa dificuldade quanto ao itinerário, ao caminho que o nosso raciocínio está se desenvolvendo. E aí os irmãos vão encontrar este caminho, este itinerário, facilitando a exposição no texto de apoio que nós compomos e nos slides que são um resumo deste texto de apoio. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também disponibilizamos textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Ao longo da semana também publicamos as leituras diárias, tanto da faixa etária dos adultos quanto da faixa etária dos adolescentes, os textos bíblicos sugeridos nas revistas. Aí o irmão terá um momento devocional e ainda angariará novas informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas do sábado, também o irmão é convidado a assistir ao estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Nós fazemos a transmissão ao vivo deste estudo e interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Também é nosso convidado a comparecer nesta reunião que é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Esta reunião se realiza no templo sede do Ministério do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, aqui em São Paulo, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas, como dissemos, isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical, que se realiza quando o povo de Deus vai à casa de Deus no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste 4º e último trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos estudando uma das doutrinas da teologia sistemática, a doutrina bíblica do homem, a chamada antropologia teológica. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor das Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E hoje nós estamos dando início ao 2º bloco do trimestre. O trimestre é Corpo, Alma e Espírito. Nós já tivemos 3 lições sobre o corpo, e hoje nós vamos entrar no 2º bloco do trimestre. Nós vamos estudar a alma. Serão 5 lições a respeito da alma. A alma. E a primeira lição é esta lição de número 5. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós já temos visto que o homem é uma criatura singular no universo. Ele é o único ser que é ao mesmo tempo material e imaterial. O homem é o elo
entre o universo espiritual e o universo físico. É por isso que se diz que a criação teve o princípio antrópico, ou seja, toda a criação converge para o ser humano. Não é à toa que é o ser humano o último ser a ser criado, conforme nós vemos em Gênesis capítulos 1 e 2. No primeiro capítulo se narra a criação. No segundo capítulo se descreve a criação precisamente deste ser especial que é o ser humano. O homem, ele é um ser especial, não porque seja uma espécie, porque o boi é uma espécie, a samambaia também é uma espécie, mas porque ele foi feito de um modo distinto dos outros seres. A declaração de fé das Assembleias de Deus, na segunda edição, no item de número 5, faz questão de enfatizar, realçar esta especialidade do ser humano. O item 5 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na sua segunda edição, diz que nós cremos no único Deus, Criador de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos. O ser humano é um ser distinto de todos os demais. E uma das distinções é esta natureza simultaneamente material e imaterial. Deus, que é o Criador, a Bíblia diz que ele é Espírito. Vamos lá ao Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24. Palavras de Jesus. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, que é o Criador, é Espírito. As primeiras criaturas criadas foram criaturas espirituais, os anjos. Os anjos foram criados antes do próprio mundo. Os anjos foram criados antes do próprio mundo. Isso nós temos conhecimento através do livro de Jó. O livro de Jó, no capítulo 38, o próprio Deus, naquelas perguntas que faz a Jó, perguntas que Jó não conseguiu responder, ele diz assim, o Senhor, no Salmo não, do Jó, capítulo 38, versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? E eu vou ler desde o versículo 4 para que os irmãos tenham a ideia do contexto. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? E aí, repito o versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, ou seja, quando Deus fundava a terra, os anjos já existiam. Então, Deus é o Criador, que é eterno, e as primeiras criaturas a serem criadas foram os anjos. E que são os anjos? Hebreus 1 e 14. Não são, porventura, todos eles, quer dizer, os anjos, porque o versículo 13 diz, e a qual dos anjos? Então, não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, eles são espíritos ministradores.
Então, Deus é espírito e os anjos são espíritos. Os animais, os vegetais e os minerais são matéria. São matéria. Deus, ao criar os minerais, depois os vegetais e os animais, eles são matéria. São formados de elementos químicos. Fazem parte do universo físico. Mas o ser humano não. O ser humano, ele é a um só tempo matéria e parte espiritual. Matéria e imatéria e espiritual. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui nós temos a ideia, a verdade, não a ideia, a verdade bíblica, de que o homem tem duas partes. A parte material, o pó da terra, e a parte imaterial. Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui nós temos a parte imaterial do homem. O apóstolo Paulo, ele confirma esta verdade bíblica, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, nós temos o homem exterior, que é esta parte material, que nós estudamos nas 3 últimas lições, o corpo, mas também tem o homem interior, que não se corrompe, mas se renova de dia em dia. Logicamente, estamos a falar aqui do salvo, daquele que está em Cristo Jesus. É sobre estes que Paulo está falando. Ele está se mencionando, se incluindo como membro da Igreja de Cristo. Este homem interior se renova de dia em dia. Esta mesma realidade também nos é descrita pelo homem mais sábio do mundo, Salomão. Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, ele fala desta dupla natureza do ser humano, material e imaterial. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui, Salomão nos faz lembrar de Gênesis 2:7. Deus soprou nos narizes do homem o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, existe uma parte imaterial do homem, que é a alma e o espírito. Nós já vimos que alma e espírito são distintos, embora sejam inseparáveis. Isto vimos na primeira lição, a lição que apresentou a tricotomia do ser humano. Então, o título da nossa lição é a alma, a parte imaterial do homem. Eu diria um dos componentes da parte imaterial do homem, porque a parte imaterial do homem envolve a alma e o espírito. Mas aqui, quando Salomão fala em espírito, em o Antigo Testamento, como nos ensinou numa escola bíblica aqui na igreja sede do Belém,
o pastor João Maria Helmel, pastor jubilado lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, grande teólogo. Em o Antigo Testamento, nós não tínhamos ainda a revelação completa da tricotomia humana. Então, por vezes, a palavra de Deus só se refere ao homem interior, aquele que o saudoso pastor João Branco dizia ser o homem do lado de dentro. E este homem do lado de dentro é alma e é espírito. Mas ainda não havia uma distinção clara em o Antigo Testamento, onde a revelação ainda era feita por figuras, por sombras. Nós temos ali, por vezes, a Bíblia tratando o homem interior, que o apóstolo Paulo assim o define, como nós vimos, às vezes chamava de alma, às vezes chamava de espírito, às vezes chamava de coração, às vezes chamava de rins, quando, na verdade, todas essas expressões se referem a este homem imaterial, a este homem cuja substância não é material, não é formada dos elementos químicos, não é formada do pó da terra, mas, a exemplo de Deus e dos anjos, é formada de uma substância espiritual, que os medievais chamavam de éter, né? O éter, né? Que não é também esse éter que nós conhecemos aí, esse medicamento, né? Mas na química orgânica é um tipo de substância, né? Assim como tem os ácidos, como tem as bases, os sais, nós também temos os éteres, né? Mas a Idade Média chamava essa substância espiritual de éter. Mas esta é a realidade do ser humano. E agora nós vamos começar a estudar a alma. A diferença entre a alma e o espírito é que a alma, ela é a nossa individualidade. Ela é a sede da nossa personalidade. O que me faz diferente do outro ser humano, o que me faz uma pessoa única no universo, é a minha alma. Porque o meu corpo tem exatamente os mesmos órgãos dos outros corpos. Eu tenho 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, uma boca, um estômago, 2 rins, um fígado, um pâncreas, o baço. E o meu vizinho também tem todos estes mesmos órgãos. Se não for defeituoso, ele tem todos os órgãos que eu tenho. Um corpo não é distinto do outro na sua estrutura, na sua organização. Os espíritos também não são diferentes uns dos outros. O espírito tem a intuição, o espírito tem a consciência, o espírito tem a fé, o espírito, ele tem exatamente as mesmas funções que o espírito do outro ser humano tem. Mas a alma nos faz diferentes uns dos outros. Eu sou o Caramuru, o João é o João, a Maria é a Maria, porque as almas são diversas. As almas são a sede da nossa personalidade. Uma pessoa é diferente da outra, porque uma alma é diferente da outra. Embora todas as almas tenham as mesmas faculdades, cada um de nós é distinto do outro. É por isso que lá no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele nos traz uma lição divina de que cada um irá
responder diante de Deus separadamente. Por quê? Porque a alma de cada um é diversa. Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então aqui nós vemos que a alma, ela é a sede da personalidade. E em ela obedecendo a Deus, ou em ela desobedecendo a Deus, nós temos o destino de cada um, de cada ser humano para a eternidade. É pela decisão da alma. Porque é a alma que pensa, é a alma que sente e é a alma que deseja. É a alma que é a sede da nossa personalidade. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na sua primeira edição, e nós continuaremos aqui, quando oportuno, mencionando a primeira edição da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é mais extensa e, ao nosso modesto parecer, melhor do que a segunda edição. A segunda edição, embora tenha tido a, o intuito de tornar mais prática a consulta aos textos bíblicos, e realmente a segunda edição, ao colocar os textos bíblicos em notas de rodapé em cada página, muito facilitou a demonstração da biblicidade da nossa declaração de fé. Ela, e tendo também procurado alinhar os capítulos aos itens do cremos, o que também é de se elogiar e de se aplaudir, ela lamentavelmente cortou pedaços, modificou textos, tornando um pouco menos claro e um pouco menos minudente o que havia na primeira edição. E com relação à alma, isto fica bem claro. E é por isso que eu gostaria aqui de ler o capítulo 7, número 5, na página 80, da primeira edição da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que lamentavelmente não se reproduziu com esta riqueza na segunda edição. Diz o texto: a palavra alma tem vários significados na Bíblia, a saber, o próprio indivíduo. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. A pessoa, em Êxodo 1 e 5. Vamos ler aqui Êxodo 1 e 5. Êxodo 1 e 5. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Então, a palavra alma, ela também é usada na Bíblia com o significado de pessoa. A vida, a palavra alma é usada no sentido de vida. Lá em Jó, capítulo 12, versículo 10. Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Então aqui nós vemos em Jó 12 e 10 o significado de alma como vida. Lá em Mateus
10:39, nós também temos este mesmo significado. Quem achar a sua alma, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Né? Tanto que agora, na quarta edição, é usada a palavra vida em vez de alma, mas no original é pske, que é, em grego, alma. A alma é a sede do apetite físico. O apetite físico tem a sua sede na alma. Números capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então, a sede do apetite físico é a alma. Também encontramos isso em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 20. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres: comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne. Conforme todo desejo da tua alma, comerás carne. Então, a sede do apetite físico é a alma, mas ela também é a sede das emoções. Salmo 86, versículo 4. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. A alma também é a sede das emoções. A alma é a sede dos desejos, tanto bons como ruins. Lá em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 2. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 2. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazendo honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Então, a alma aqui é quem deseja. Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 10, também Salomão, o sábio Salomão, nos ensina: a alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. A alma do ímpio deseja o mal. A sede do desejo é a alma. É também a sede das paixões. Jó, capítulo 7, versículo 14. Paixões tem o significado de emoções. Emoções. Jó, capítulo 30, versículo 25. Diz assim o texto: porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? E também é a sede do intelecto. Salmo 139, Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A sede do intelecto é a alma. A alma também é o centro afetivo. É o centro afetivo. Cantares. Quando se fala em afeto, carinho, sempre nos vem o livro romântico da Bíblia, que é Cantares. Cantares, capítulo 1, versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Mas é também o centro da vontade, o centro volitivo. Jó, capítulo 7, versículo 15. Jó 7 e 15. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação,
e antes a morte do que estes meus ossos. O centro da vontade é a alma, mas também é na alma que nós temos a decisão moral. Lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 6. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Então aqui Jacó está falando de Levi e Simeão, seus filhos, que promoveram ali uma carnificina em Siquém, e ele diz assim: não entre minha alma no seu secreto conselho. Quer dizer que eu não venha a cometer os mesmos desatinos que meus filhos cometeram, que eu não venha consentir com esta atitude que eles fizeram. Então nós vemos aqui o que é a alma, né? Então a Bíblia chama a alma, né? Chama de alma esse centro do apetite, das emoções, dos desejos, das paixões, que são as paixões, as emoções, o intelecto, os afetos, a vontade e a decisão moral. Continua a nossa declaração de fé na primeira edição, lá no capítulo 7, número 5, na página 80. A alma comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. É a partir dela que o homem sente, alegra-se e sofre através dos órgãos sensoriais. Como um dos elementos da natureza essencial do ser humano, a alma é uma substância incorpórea e invisível, inseparável do espírito, embora distinta dele, formada por Deus dentro do homem, sendo também consciente mesmo depois da morte física. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10. A alma ela é imaterial, ela forma um conjunto inseparável com o espírito, ela é de natureza espiritual, ela se comunica com o mundo exterior por meio do corpo, o corpo lhe traz as sensações, e pelas sensações trazidas pelo corpo, a alma pensa, sente e deseja. Então a alma se comunica com o mundo exterior por meio do corpo, mas ela está unida ao espírito. E quando ela se separa do corpo, ela não perde a consciência. Ela não perde a consciência. Tanto que em Apocalipse 6, 9 e 10, as almas daqueles que foram mortos na grande tribulação clamam por vingança a Deus. Portanto, falam, pensam, sentem e desejam, mesmo sem o corpo. A alma, ela precisa do corpo para expressar-se neste mundo, separada do corpo. Ela continua se expressando. Não existe o que adventistas e testemunhas de Jeová dizem ser o sono da alma. Ou seja, que a alma, ao se desprender do corpo, ela dorme e fica inconsciente até o dia do julgamento final, não é, ou da ressurreição. Não é verdade isto, não é o que a Bíblia nos ensina. Não só nesta passagem do livro do Apocalipse, mas na própria história do rico e Lázaro. Né? Tanto o rico quanto o Lázaro estavam mortos no Hades, no lugar dos mortos, e ambos eram conscientes
O rico sentia o tormento e pediu a Abraão que Lázaro ressuscitasse e fosse falar aos seus irmãos da realidade terrível da eternidade sem Deus. Mas Abraão disse que isto era impossível de acontecer. Mas ali estavam tanto o rico quanto Lázaro, quanto o próprio Abraão, plenamente conscientes na eternidade. Então, isto é a alma, né? Isto é a alma, a sede da nossa vida, a sede da nossa personalidade, da nossa individualidade. É esta alma, que somos nós, que deve ser governada pelo Espírito, para que nós agrademos a Deus e para que nós nos unamos a Deus e para sempre vivamos com Ele. Então, essa é a realidade da alma. Existe então a discussão: como surge a alma? Qual é a origem da alma? Como a alma é criada? E aí nós temos 3 teorias, das quais uma não tem base bíblica. As outras 2 são motivo de discussão. Qual é a primeira teoria? É a teoria do criacionismo. Ou seja, Deus cria uma alma e um espírito no momento, em cada instante em que surge um novo ser humano. Nós já sabemos que o corpo humano ele é gerado pela fecundação de um espermatozoide num óvulo. Nesse momento em que há a fecundação, nós temos o surgimento de um novo ser humano, de um novo corpo. E aí vem a discussão. É gerado este novo corpo? É igualmente gerada uma nova alma e um novo espírito? Ou também a alma, uma parte da alma do pai se une a uma parte da alma da mãe para se formar uma nova alma? Ou seja, a alma é criada por Deus no instante da fecundação e, portanto, a participação do pai e da mãe limita-se ao corpo, e é Deus quem cria uma nova alma que não tem nenhuma ligação hereditária com os pais, e essa é a teoria do criacionismo. Ou então nós teríamos aí uma herança, tanto de corpo quanto de alma, né? Os pais fariam parte tanto da geração do corpo quanto da geração da alma. Aqui nós temos a teoria chamada do traducionismo. Traducionismo por quê? Porque nós teríamos aí a entrega por parte do pai e da mãe também da alma do filho. Então essa é uma discussão que surge. Estudos científicos têm dito, têm demonstrado isso, que no momento da fecundação há como um flash, né? Há uma descarga energética, será, né? E que tem sido detectado no momento da fecundação. Entendem alguns que este flash, esse fenômeno que tem sido percebido,
é justamente a criação por Deus da alma e do espírito. Então, os pais trariam o corpo e a parte imaterial seria de Deus. E, para tanto, entendem os defensores desta teoria que é nesse sentido que nós devemos compreender o que está escrito em Hebreus 12:9. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O escritor aos Hebreus aqui mostra claramente que os pais são pais segundo a carne. Eles formaram o nosso corpo, mas é Deus o Pai dos Espíritos. É Ele quem cria o homem interior, alma mais espírito. Então, não haveria uma herança, né? Os pais promoveriam apenas a união a formação do corpo, e Deus promoveria a formação do espírito. Então, parece-nos que a teoria do criacionismo tem mais base do que a chamada teoria do traducionismo. Até porque a teoria do criacionismo bem especifica a responsabilidade pessoal, individual de cada um diante de Deus, como nós já vimos ali em Ezequiel, capítulo 18, né? Porque não haveria aí participação de pai e mãe nessa responsabilidade daquilo que fazemos por meio da alma, que, como nós já vimos, é a que decide servir ou não a Deus. É a parte do nosso ser que toma a decisão de servir ou não a Deus, porque é nela que está a vontade. A terceira teoria não tem base bíblica, é a chamada teoria da pré-existência. Segundo esta teoria, as almas já pré-existiriam aos corpos. E quando um corpo fosse formado, uma alma viria já criada a assumir este corpo. Esta ideia, ela nitidamente tem como pressuposto a doutrina da reencarnação. É a ideia de que o que é a reencarnação, que era defendida pelos hindus, defendida por Platão, que defende essa teoria da pré-existência, é de que a alma é perfeita e ela entra num corpo para se aperfeiçoar ou como punição por ser aprisionada. E então as almas sempre ocupariam vários corpos, né, ao longo da sua trajetória de evolução. Evidentemente, não existe reencarnação e a reencarnação ela é baseada nessa teoria da pré-existência da alma. Não há motivo algum para que Deus tenha criado almas e depois estas almas venham a ocupar corpos para evoluir ou para penitência. Né? Ao contrário, quando Deus criou o primeiro homem, criou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes e lhe deu fôlego de vida. Ou seja, a criação do primeiro homem é num ato único, num ato sobrenatural e imediato. Ele cria o homem como corpo, alma e espírito. Cada ser humano é corpo, alma e espírito. Não existem almas que tenham vários corpos ao longo dos séculos.
Então, essa teoria da pré-existência não tem base bíblica. As outras duas, o criacionismo e o traducionismo, elas são diferentes, mas não contrariam o texto bíblico, embora, como nós já dissemos, a teoria do criacionismo pareça ter mais base bíblica, porque se conforma mais a toda a estrutura do ser humano. A alma pertence a Deus, assim como o corpo, assim como o espírito. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. O livro, o profeta Ezequiel também, o texto no capítulo 18 que nós lemos, mas nós lemos o versículo 20, mas existe o versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É por isso que nós teremos que dar conta dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. Tudo isto que é feito pela alma pertence a Deus. É de Deus. Nós não somos de nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele fala disso, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto o homem exterior como o homem interior pertencem a Deus. Então, devemos saber que prestaremos contas a Deus por tudo o que nossa alma faz. E o que é que a nossa alma faz? Ela raciocina, ela sente e ela quer. Nós já vimos aqui, no texto que nós vimos da primeira edição da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que a alma, ela tem emoções, tem desejos, tem paixões, pensa, tem afeto, quer, e, portanto, tudo isso que ela faz, nós iremos prestar contas a Deus. A alma tem três faculdades, né? Ela tem três atividades, três faculdades. Nós falamos faculdades porque ela pode pensar, pode sentir e pode querer. Ela não quer todo o tempo, ela não sente todo o tempo, ela não pensa no tempo todo. Por isso que é uma faculdade. Faculdade quer dizer um potencial. Ela tem um potencial, ela tem o poder de pensar, de sentir e de querer. Primeira parte, e nós estaremos fazendo aqui uma apresentação superficial, né, introdutória de cada uma das faculdades, porque nós as estudaremos minudentemente. Nós teremos uma lição sobre a razão, sobre o entendimento ou intelecto, nós teremos uma lição sobre as emoções e os sentimentos, uma lição sobre a vontade. Mas então hoje faremos uma apresentação rápida de cada uma destas faculdades da alma. A alma pensa, né? Nós já vimos aqui que a alma, ela é a sede do intelecto. Salmo 139, versículo 14, que nós já lemos. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem.
O nosso saber se encontra na alma, é a alma que nos faz pensar. Deus nos criou como seres racionais. Aristóteles diz que a definição de homem é animal racional. Para pensar, para raciocinar, a alma se utiliza de 3 pontos. O entendimento da alma, ela envolve, em primeiro lugar, a imaginação. Nós, através dos sentidos físicos, através do nosso corpo, nós temos sensações. Estas sensações, por exemplo, eu vejo um elefante. E ao ver um elefante, eu crio na minha mente uma imagem do elefante. Isso que é a imaginação. Não é? Aquilo que o corpo me traz, a minha alma, ela cria imagens. E é a partir destas imagens que ela vai raciocinar. Ela vai usar a sua imaginação. A alma imagina, a imaginação. É através da imaginação que eu começo a pensar. É a representação mental de algo. O elefante que vejo me cria na mente uma imagem. E quando alguém fala elefante, eu não preciso ver um elefante para saber o que é um elefante, porque eu já tenho na minha mente a ideia do elefante, porque a imagem gera as ideias. E são as ideias que vão me fazer com que eu pense. Então, esta é a imaginação, é a alma que imagina. E o pecado transformou a imaginação do homem em algo que é continuamente mal. É o próprio Deus quem o testifica. Gênesis capítulo 8, versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Desde a infância, quando o homem perde a inocência, a sua imaginação é má. Ele recebe as ideias e ele maquina o mal. Os pensamentos sempre do homem são voltados no pecado para o mal. O profeta Miqueias fala disso. Miqueias capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o pratica, porque está no poder da sua mão. Então, primeiro o homem maquina o mal, pensa o mal, depois o pratica. Então é porque a imaginação do homem é continuamente má. O homem preso ao pecado, ele pensa o que não convém. Ele já imagina o que não convém. Além da imaginação, nós temos a razão ou proporção. É a capacidade de avaliação, de estimação e de cálculo. Então, o homem imagina o mal ali na cama, como diz o profeta Miqueias. E ao imaginar o mal, como diz o profeta Miqueias, ele depois calcula como ele vai fazer. Como está escrito aqui. O profeta Miqueias, nós lemos aqui, ele diz assim, está no poder fazê-lo. Então ele faz um cálculo. Isso é o que nós chamamos de relação custo-benefício. A gente vê muito isso aqui no Brasil hoje. O crime compensa. A pessoa pensa em roubar, em assaltar. E ele diz, vale a pena? Vale. Por quê? Porque a lei é frouxa. Se eu for apanhado
Eu vou sair da delegacia lá depois da audiência de custódia. Eu vou sair antes do policial que vai me prender. Não vai ter punição. Então ele é incentivado a fazer, porque ele fez um cálculo. Aí é a razão. A razão é este cálculo. Né? Jesus, ele fala de alguém, ele fala desse cálculo, como nós temos de fazer este cálculo. Né? Como nós temos de fazer este cálculo. Lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, Jesus fala dessa faculdade da alma. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, isso é uma capacidade do homem, é a razão. É a alma que faz este cálculo, razão ou proporção, ele faz o cálculo para ver se compensa ou não fazer aquilo que ele imaginou, fazer aquilo que ele planejou. E, por fim, nós temos a outra atividade do entendimento, que é a memória. A memória. Né? A memória, que é se lembrar daquilo que já aconteceu. Né? A memória, ela também é uma atitude da alma. Deus, muitas vezes, mandou que algo fosse feito para a memória. Para a memória. Né? Para que as pessoas se lembrassem daquilo que aconteceu, para entender aquilo que poderá ocorrer ou que tem que ser feito. Né? As festividades que havia no calendário judaico, que há até hoje, são para lembrar aquilo que Deus fez pelo povo. Tanto as bênçãos quanto as maldições. A Páscoa lembra a libertação do povo no Egito. Nós lembramos a morte de Jesus para a nossa salvação na ceia do Senhor. Então a alma também é utilizada na memória, na lembrança daquilo que se passou. Então essas são as três atividades do entendimento: a imaginação, a razão e a memória. Mas além de pensar, a alma também sente. Ela tem sensações, ela tem emoções e ela tem sentimentos. É a alma que sente. É a alma, como nós vimos, que se alegra. É a alma que sente afeto. É a alma que tem paixões. Lembrando aqui, Jó 30 e 25, que nós já lemos. Jó 30 e 25,
que nos diz: porventura, não choreis sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aqui nós temos aquilo que se chama paralelismo hebraico, né? Nos livros poéticos, nós temos no mesmo versículo duas frases, e essas duas frases dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Então, chorar sobre aquele que estava aflito é a mesma coisa que angustiar a minha alma pelo necessitado. Então, quando nós choramos, nós demonstramos a angústia da alma. Quando o choro é de tristeza, pode ser também que o choro seja de alegria. Alegria é outra emoção que é expressada pela alma. Salmo 86, versículo 4. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Então, a alegria. Aqui nós vemos Jesus como ele realmente se humanizou, porque ele disse: a minha alma se angustia até a morte. Mas a Bíblia também diz que ele se alegrou em espírito quando recebeu o relatório dos discípulos, quando eles foram pregar o Evangelho. Então, nós temos aqui demonstrações da humanidade de Jesus, e foi a alma de Jesus que se alegrou, e foi a alma de Jesus que se angustiou, que se perturbou até a morte, lá em Mateus, capítulo Mateus ou Lucas. Lucas 10 e 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Lá no episódio da ressurreição de Lázaro, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe eles: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Jesus se perturbou em espírito, a sua alma se angustiou, se entristeceu ao ver ali todos chorando por causa da morte de Lázaro, e ele mesmo chorou. E as pessoas viram: olha como ele o amava, porque é através da alma que nós expressamos os nossos sentimentos. Jesus aqui expressou a tristeza, Jesus também aqui expressou o seu amor por Lázaro, comprovando, né, o que as irmãs haviam dito: aquele a quem tu amas. Né? E Jesus aqui demonstra todo o seu amor. Lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 27, nós vemos Jesus falando: agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Jesus mostra que a sua alma estava perturbada. Jesus estava com a alma perturbada. Ele se angustiava, ele sentia, porque a alma é a sede do nosso sentimento. Lucas 22 e 44. E posto em agonia,
orava mais intensamente. A alma de Jesus ali na oração do Getsemane estava em agonia. Isto é a alma que tem estes sentimentos, né? O Davi, no Salmo 143, ele diz assim: pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão. Veja, a alma. E a alma tem sede de Deus. Ela precisa da presença de Deus. Olha o que diz o mesmo salmista, Davi, no Salmo 143, versículo 7. Aliás, versículo 6. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. A alma precisa, ela tem um sentimento, uma necessidade de Deus. E é uma necessidade premente. A sede aqui é aquela necessidade intensa. Né? A fome você ainda suporta, a sede não. A alma tem esse sentimento, ela sente falta de Deus. Ela precisa de Deus. É a alma que apresenta este sentimento de Deus. E então nós temos aqui a sensibilidade. É através da alma que podemos amar, gostar, odiar, aborrecer, chorar, sorrir, enfim, sentir. Mas a alma também é a sede da vontade. Querer é da alma. O livre-arbítrio que Deus nos dá, que é a liberdade de escolhermos entre obedecer ou não a Ele, está na alma, porque a vontade faz parte da alma. Nós já vimos que tanto as vontades boas, tanto os desejos bons, como os desejos ruins. Nós lemos aqui em Eclesiastes 6:2, desejo bom, desejo bom. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Ele deseja desfrutar daquilo que Deus lhe deu, é o querer. Provérbios 21:10, porém, nos fala dos desejos maus. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Então, o homem tem sede de Deus, mas no pecado ele não consegue fazer o bem. O bem que ele quer, ele não consegue fazer. Ele só faz o mal. Mas quem é que quer? É a alma. É a alma que quer. É a alma que tem vontade. E é esta vontade que pode ser dirigida a agradar a Deus ou a desagradar a Deus. Esta é a alma, a sede da nossa personalidade, o nosso eu, o ego, como dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O eu, o ego é a alma. A alma é o nosso eu, é a nossa individualidade. É este eu que pensa, que sente e que quer. Deus fez a cada um com a alma. E é esta alma que nos individualiza. E é esta alma que terá que prestar contas com Deus. Amém.